Que o Espírito Santo possa falar ao coração de todos que estão aqui. E eu creio que Ele há de falar. Só esteja atento de verdade a tudo que o Senhor Jesus vai ministrar sobre a sua vida, para a glória de Deus, amém? Vamos logo então para a mensagem de Mateus capítulo 8. Eu quero que você entenda algo, que independentemente da situação que você possa estar passando, vivenciando, nada pode mudar o seu percurso em conquistar o teu objetivo, o teu alvo. Vamos dar um exemplo. A pessoa que ela entra na faculdade para parar no meio da caminhada? Claro que não, ela quer ir até o fim. Esse é o desejo do coração dela. Depois concluir seu estudo, receber ali o diploma. Poxa, caramba, me formei, depois exercer a sua profissão. Tem alguns que acabam fazendo outro curso complementar para ter mais uma capacitação muito melhor. Glória a Deus por isso. Mas a partir de um início, existe um propósito. E não vai ser fácil chegar. Quem aqui é formado em algum curso superior aqui? Foi fácil você chegar até o fim? Batalhou, muitos casos trabalhando, não é verdade? Tipo, caramba, eu que pago a minha mensalidade. Outros conquistaram a bolsa, também ralaram, enfim. É um exemplo simples, mas bem concreto daquilo que acontece hoje no nosso meio. A pessoa ela tem um objetivo, ela tem um plano, ela tem um desejo. Só que ela esquece que ela é uma pessoa de Deus. E o diabo ele vai se levantar contra a vida dela, mas é no mundo espiritual. Usando as coisas espirituais para atingir as naturais. Para afetar e atingir o sonho, o plano que você tem de realizar algo na sua vida. Presta atenção. As lutas, as tempestades que você enfrenta em sua vida não podem mudar o teu percurso e conquistar o seu objetivo. Se Jesus ele tivesse parado, tivesse travado no meio da sua caminhada, eu e você não estaríamos aqui, estaríamos? Não. Como eu tenho refrisado em algumas reuniões, Jesus ele era um propósito. Ele entendeu o propósito, ele foi até o fim. Por isso nós estamos aqui. Em Mateus capítulo 8, há um relato aqui um pouco interessante. Eu estava meditando hoje. Quando eu cheguei aqui na sede para abrir o culto das 9, eu cheguei mais cedo. E eu estava meditando e até citei essa palavra hoje na abertura. A Bíblia diz no versículo 23, Mateus capítulo 8, versículo 23, aquela situação quando Jesus apacigua a tempestade. A Bíblia diz, e entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou o quê? Uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o quê? Dormindo. Jesus estava preocupado com aquela situação? Não. Pelo contrário, ele estava o quê? Dormindo. Ou seja, ele estava descansando. Porque a sua trajetória era uma trajetória que cansava um pouco. Jesus não parava todo o tempo, a todo momento ele estava pregando. Quando ele não estava pregando, ele estava orando. Ele estava se consagrando de verdade. Ele se preocupava só com o reino de Deus, com a salvação das pessoas. Este era o propósito do Senhor. Veja que aqui a tempestade era muito grande, mas muito grande mesmo, ao ponto de cobrir o barco. Só que Jesus estava descansando. Continuando, 25. E os seus discípulos, veja, a Bíblia não está falando de inimigo, está falando dos discípulos, daqueles que estavam dentro do barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de quê? Pequena fé. Caramba, eles incomodaram a Jesus. Eles acordaram ao Senhor. E Jesus despertou dizendo, poxa, por que vocês estão temendo? Homens de pouca fé, de pequena fé. Ou seja, vocês estão comigo dentro do barco, vocês estão comigo dentro do mesmo propósito, só que vocês não entenderam que vocês vão ter que passar por tempestades. E que eu estou contigo, que eu estou com vocês. Sabe que vocês não entenderam que eu sou o suficiente para que vocês venham sair dessa situação? Jesus estava descansando, estava dormindo, eles não precisavam incomodar. Porque durante aquele percurso, durante toda a trajetória do Senhor Jesus, eles estavam aprendendo o que era ser determinados. Eles estavam aprendendo sobre fé. Eles estavam aprendendo sobre cura, sobre libertação, etc, etc, etc. Eles viram situações, sinais e milagres que o Senhor operava. Poxa, que aos olhos naturais, quem não é da fé não compreende. É o que acontece hoje no nosso meio. Uma pessoa que
que ela não está ligada com o Senhor. Uma pessoa que é do natural, tem situações que acontecem no nosso meio que ela não compreende. Caramba, isso aí foi comprado. Já viu situações assim? Não, sei não. Quanto que você recebeu, hein? Eu era assim antes de me converter. Eu assistia o programa de vez em quando na televisão, vinha lá os demônios manifestando, olha só. Eu falei, caramba, quanto que esses caras cobram, mano? Eu tô duro, eu quero dinheiro, olha só. Meu Deus, ainda bem que Jesus teve misericórdia de mim. Quem não é, não entende. Quem não está no meio, quem não está inserido nesse propósito, não vai entender as manifestações de Deus. Mas eles eram discípulos. Eles estavam no barco. Só que eles não estavam ligados com Deus. Você está no barco, você está dentro da igreja, você está recebendo palavra, você tem Jesus na sua vida. Só que quando se levanta a tempestade, você é o primeiro a questionar. Não pode. Você não pode fazer isso. Você tem que pegar tudo aquilo que você está aprendendo, seja dentro da igreja, quando a palavra é ministrada, ou quando você está lá no seu particular. Se você tem essa vida de oração, de meditação, você tem que pegar tudo aquilo que Deus ministra sobre você e colocar em prática. Você não pode ficar com os braços cruzados, a tempestade ela vai vir. E não vai ser uma tempestade pequena. A Bíblia relata aqui que foi uma tempestade o quê? Grande, tão grande. Eles se depararam com a situação, uma realidade sobrenatural. E agora, o que eu vou fazer? Só que eles tinham o próprio Deus ali vivo junto com eles. Eles não precisavam incomodar. Mas aqueles ensinamentos que Jesus, durante a sua caminhada, mostrava para eles, ensinava, tinha toda a paciência de instruir, de pregar. Ali era o momento certo para eles colocarem a palavra de Deus em ação. E eles não colocaram. Jesus acordou, foi e repreendeu. Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande o quê? Bonança. E olha o 27, ó. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não tinham que ficar impressionados com essa situação. Eles tinham que estar pressionados porque Jesus estava dentro do barco. Que eles não estavam sozinhos. Você precisa se impressionar porque você serve um Deus poderoso, que nunca vai te abandonar, que nunca vai virar as costas para você. E Ele quer que você enfrente essa situação. Ele quer que você enfrente essa ansiedade. Ele quer que você enfrente esse medo, essa dúvida, esse pânico, a depressão, que é algo que nós temos orado, nós temos batalhado contra a situação nos últimos dias aí, nas últimas semanas, dentro desse mês. Jesus, Ele quer que você se levante usando a palavra de Deus contra essa situação. Você precisa reagir. Eu te digo, você não pode perder o propósito. Você não pode perder o rumo. Jesus, Ele sabia que Ele não ia morrer ali. Por isso que Ele não temeu, Ele descansou. Ele sabia que Ele não ia perecer naquela situação. Sabe por quê? Porque Ele sabia que Ele ia morrer na cruz. Ele sabia que Ele ia ter que morrer na cruz. Esse era o propósito. E Ele aceitou isso. Então não era uma tempestade que ia tirar Jesus do foco. Não era uma tempestade que ia tirar Jesus do propósito. Você tem que entender o porquê que você veio a essa vida. Você tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Porque no dia que você entender o propósito dentro da palavra de Deus, você nunca vai temer as situações que vão se levantar contra você. Não, eu não vou desistir. Não, Deus tem um plano na minha vida. Sim, Ele quer que eu venha constituir uma família. Ele quer que eu venha ter um ótimo emprego. Jesus Cristo, a palavra dele diz que Ele já me deu saúde. Não. Vamos dar um exemplo, uma pessoa, um jovem. Estou pregando para jovens aqui, alguns um pouquinho mais maduros, mas também são jovens no espírito também. Estou pregando aqui para jovem. O jovem, ele tem um sonho, ele tem um desejo, de Deus fala para ele que ele vai sim constituir uma família, que ele vai ter um futuro maravilhoso, que vai ser exemplo para a nossa geração. Se Deus falou com ele, você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados? O que o diabo vai fazer? Vai tentar lançar uma tempestade contra aquela realidade que a pessoa está adquirindo dentro da palavra de Deus. Seguinte, aí esse jovem, vamos dar um exemplo, tem 20 anos. Vamos dar um exemplo que o Valderrama aqui cortou o cabelo. Qual é a sua idade, Valderrama? 20 anos, acertei. Você é profeta, hein? Vai lá, o Valderrama, tem 20 anos. O Cleito, né?
propriamente dito, é Cleiton, mas eu chamo ele de Valderrama porque ele tinha uma piricona. Não vem ao caso. Vamos lá, o Cleiton, 20 anos. Você tem sonhos, não tem, Cleiton? Você quer casar um dia ou não? Quer ter filhos? Mas antes você quer estudar? Quer ou não quer? Amém. Glória a Deus. Que nem o pastor Jaime diz, o obreiro fala alto e grosso. Sim, senhor, pastor. Ixi. Caramba, mano. Tá bom, não vem ao caso. Enfim, vai, o Cleiton tem 20 anos. E Deus falou ao coração dele. Pode ver que ele tem sonhos, não tem? Tem planos. O cara quer estudar, quer constituir uma família, correto? Quer ter sua casa, seu carro, correto? Só que o detalhe, está amarrado, isso não vai acontecer na sua vida, misericórdia em nome de Jesus. As bênçãos vão acontecer, mas não a enfermidade. Mas se acontece, ele tem algum problema de saúde. Sei lá, aparece um câncer. Está amarrado em nome de Jesus, tá bom? Amém? Toma posse, fala amém, caramba. Misericórdia. Eu fiquei preocupado, cara. Brincadeira. Pronto, descobri a enfermidade. Se ele está ligado de verdade com Deus, essa enfermidade vai parar? Os sonhos dele? Os projetos? Não, pelo contrário, ele vai reagir com... Ah, é? Não, diabo. Não, Jesus Cristo me dá saúde. Está na palavra, pode sair agora. Câncer, está amaldiçoado e começa a exigir. Algumas situações vai levar tempo para que venha de verdade aquela batalha cair por terra, mas vai cair. Aqui eu não sei quanto tempo demorou essa tempestade, essa situação, mas ela cessou, acabou. Porque Jesus estava no controle de tudo. E assim tem que ser na vida daquele de verdade que confessa a fé em Cristo Jesus. Se ele for um rapaz determinado, essa enfermidade não vai atingir os planos, os sonhos que tem na vida dele. Ele vai conquistar independentemente de qualquer situação. Porque ele entendeu que Jesus está no barco. E ele também tem que descansar.